Pode filmar? É o que? E o nome aqui? Acaba a mas a gente pega do outro e dá pra ela. Porque vai testar. Tem que dar pra ela. Cadê a fazinha da Ela é feira com minhas amigas. A fazinha da Jadona não olhou, né? Essa dormiu direito. Tá virada. Virado. A cara da diva. Também, professora. É feriado. Quinta com sextou. Meu olho tá tremendo. Vamos lá começar. A capção chegou? Vamos lá, galera. A capção chegou, não? Não, só a capção já. Ah, sim. É a Amanda. Bom, hoje a gente vai fazer a nossa prática de proteção pulvar, certo? O tempo está um pouco curto, então a gente não vai conseguir fazer a prática completa. Então a gente vai dividir em etapas. Hoje a gente vai fazer uma etapa, na próxima aula prática, que é de resinas, a gente termina a outra etapa dessa e começa a de restauração, certo? Então hoje a gente vai fazer só a proteção direta, certo? E vai fazer a restauração com o ionômero de bingo em cápsula, tá? Terminou isso, tá liberado. E na próxima aula prática a gente continua e traz de novo esses materiais, certo? Bom, atualmente alguns materiais aqui estão começando a entrar em desuso na odontologia, mas ainda são materiais que são empregados na clínica, caso ocorra a exposição pulvar. Hoje em dia o padrão ouro é fazer a proteção, o capeamento com cimento biocerâmico com NPA, sendo que é um material mais caro, né? Então por isso que a gente não solicitou ainda. Ou fazer a biobase, também conhecido como resin coating, ou selamento imediato, na verdade, ou não, né? E selamento imediato da dentina. Essa parte a gente vai aprender quando a gente chegar em resinas e sistemas adesivos, tá? Porque senão vai ficar uma loucura, ninguém vai entender nada. Então vamos por etapas. Então vou apresentar rapidamente os materiais instrumentais, tá? Primeiro começando pelos instrumentais. Esse aqui é o mini porta-amálgama de metal, que é aquele que todo mundo achou que tinha comprado errado, mas hoje chegou o dia de utilizar, certo? Qual é a finalidade dele? É aplicar o hidróxido de cálcio PA na cavidade. Sim, é a única finalidade dele. Próximo material, que é um pouco sujinho, mas releve, né? Porque os adesivos estão na outra turma, é o porta de caule, certo? Qual é a finalidade dele? É inserir cimento de hidróxido de cálcio na cavidade. Sim, essa é a única finalidade dele. Que é aquele instrumental que tem duas bolinhas na sua ponta ativa, certo? E por último, mais ou menos importante, nós temos a espátula de manipulação, que existem várias marcas, vários modelos. Tem umas que vêm só com essa pontinha ativa de manipular, mas tem outras que vêm aqui e aqui, duas pontas. Também pode ser usado, sem problema nenhum. Aqui eu trouxe algumas espátulas, uma é de resina e a outra é uma espátula que eu encontrei, mas que tem uma pontinha grossinha, uma ponta romba, que a gente pode utilizar na hora de aplicar o ZOI, que é o óxido de hidrogenol, ou o cimento de ionômero de vidro, que a gente faz a manipulação na folha de manipulação. Esse aqui vocês já devem conhecer, que é o odontoscópio, que é o espelhinho que a gente enxerga os dentes na boca, certo? E aí agora a gente vai começar a demonstração, tanto da proteção pulpar direta, como da restauração de ionômero de vidro e tal. Então, o que é a proteção pulpar direta? Vamos lembrar? Quando você faz a cavidade que aparece, Daqui a pouco está exposta. Proteção pulpar direta é quando há exposição da polpa, certo? Quando a indireta é quando eu quase expus, mas eu não cheguei lá a expor totalmente, certo? Então, esses são um vermelhozinho pálido. Semana passada. Ela fala toda a tarde. Ah, eu não vi. E é por isso que eu não Sim, professora. Deixa eu perguntar. Aí fica...
A câmera vem na cara da senhora. Tá. Ó, Então vamos lá. Rapidinho, deixa eu contar. Quando tá exposto, fica vermelho no pálido. Sangra, Sangra, tá bom. certo? Então qual é o primeiro material que a gente sempre vai utilizar numa exposição com pá direta? É o hidróxido de cálcio PA, certo? Hidróxido de cálcio PA, certo? Então a gente precisa de um pote d'água, mas se não trouxeram não tem problema. A gente pode colocar na bandeja, certo? Então como é que a gente manipula ele e coloca na cavidade? Com o auxílio de uma espátula, você vai pegar um pouquinho, certo? Você vai pegar um pouquinho. Mais cedo, eu disse pouquinho. Isso aqui não é pouquinho, é pouquinho mesmo, tá? Então, é um pouquinho de nada, até porque você expôs só um pouquinho, tá? Então, coloca lá no pote d'água. Ou também você pode colocar na bandeja, certo? Fica a seu critério. Sempre que usar os materiais, tampem, certo? E aí, o movimento é bem semelhante com o que a gente fez em amálgama. A gente vai pincelar o mini porta-amálgama de metal contra o pó. E automaticamente a ponteira vai ser carregada. Pincelou um pouquinho, dá uma olhadinha. Ó, não tem nada, então precisa pincelar mais. Vou colocar um pouquinho mais. Se não utilizar, a gente pode voltar para esse tempo. Ó. Certo? Automaticamente a ponteira já fica branquinha porque carregou. Certo? E aí não tem mistério. Você vai escolher um dente que já esteja caviçado, pode ser um pré-molar ou um molar, você que vai decidir, certo? Eu vou escolher esse molar aqui, que já está bem sofrido no espejeiro, tá? Mas ele já está meladinho, então eu vou escolher ele. Tá? Então como é que insere? É o mesmo movimento da inserção do amálgama. Mira lá dentro, e aí você vai deduzir que você expôs mais o canal da mesial do molar. E aí você aperta um pouquinho. E cai na cavidade, certo? Você quer um reagente? Não, só o pó mesmo. Só o pó, só o pó. Eu considero que este daqui já está. Aí você coloca no buraquinho, tá? Colocou o pó. Qual é o próximo material que a gente vai usar? Cimento hidróxido de cálcio, também conhecido como Dincal, que é o nome comercial, certo? Para proteger a polpa, tentar regenerar essa polpa que foi exposta. Mas é uma tentativa de ver se o paciente não vai para o canal, certo? E aí, normalmente, a gente manipula o cimento de hidróxido de cálcio, lembrando que obrigatoriamente eu preciso das duas pastas, não pode trabalhar só com uma ou com outra, é com as duas. E normalmente a gente manipula nessa folhinha de manipulação que vem com ele, que parece um farol manteiga, certo? Então, cada um pega uma folhinha dessa. Vocês podem colocar essa folhinha sobre a placa de vídeo, tá? Mas também se não quiser não tem problema, pode colocar em cima da bancada que você for manipular. Então qual é a medida? Como é só um pouquinho que a gente utilizou do pó, também é só um pouquinho. O pouquinho foi embora. É porque às vezes sai logo feito uma agulha, né? Depois é que ele sai a... Como você usou só um pouquinho de pó do hidróxido de cálcio PA, é a mesma coisa do cimento. É só um pinguinho de nada. Sempre tentando fazer a proporção de 1 para 1. No seu tempo é durinho. No seu tempo, João. Acho que não tá bom.
Só isso, tá? E aí, como eu falei, o instrumental que a gente utiliza é o porta de cal. Então, vai misturar os dois. Quando você vê que formou uma massinha homogênea, tá de uma cor só, você vai levar na cavidade onde você já colocou o hidroxitose PA. Automaticamente a ponteira já carrega, porque tem uma esferinha propositalmente no instrumental. Essa parte foi a que eu falei em sala de aula, que é a parte que dá dor de cabeça. Porque a gente vai misturar dois materiais com consistências diferentes, que é o pó e o líquido. Então, vai ser um pouco estressante. Você vai ver que você vai colocar, o líquido não vai ficar, mas você persista. Tem que colocar pelo menos um pouquinho, só para você entender o protocolo, certo? Então, você vai colocar por cima mesmo, tá? Você vai ver que talvez não fique de primeira. Se você olhou para sua proteção e viu que não tem nada, é só manipular novamente, carregar de novo e tentar levar mais uma vez, certo? Certo. Tem que manipular e já fazer. Assim, mas ele tem um tempo para... Secar? 5 minutos. Vai jogar. Aí ela começa a pegar tudo. E aí fica como? Mistura para tirar por fora. É muito preto. E por último, você pega o que sobrou. Mistura tudo de uma vez só. Então, normalmente a porção vai depender do dente que você vai trabalhar. Se for um pré, você faz de 2 para 2, ou seja, vai ser 2 pauzinhas de pó e duas gotinhas de líquido. Se for um molar, você precisa de mais. Mas como aqui a gente tem muita gente, então a gente vai fazer reduzido, tá? Só para vocês entenderem que precisa fechar a cavidade. Fiz curativo então. É, a restauração provisória, precisa fechar o dente. E aí é ideal sempre manipular ele corretamente para ele ficar desse jeitinho aqui, tá? E aí o ionômetro de vidro ele é um pouco pegajoso. Vocês vão ver que vocês vão ter um pouquinho de trabalho para colocar na cavidade, mas super rola, tá? Paciência. Esse é um padrão de resina mesmo. Então você vai lá no jeitinho onde você começou e vai inserir na cavidade. Beleza. E aí você vai colocando e ajustando corretamente, respeitando a anatomia do dente que você está trabalhando. Lembrando que, como é um provisório, não tem como fazer sulcos, fissuras, que é algo provisório, só para a gente ver como é que o dente vai se comportar, tá? Mas também não é para deixar alto, não é para deixar áspero, tem que deixar confortável para o paciente. Ajustou direitinho, como ele tem presa química, terminou aqui. Pede para o paciente ficar um pouquinho de boca aberta. Quando você perceber que ele está começando a ficar mais endurecido, pede para o paciente fechar. Está incomodando, está alto, ele vai dizer sim ou não. Se tiver, você vai com a broca e vai ajustar. Se não, libera o paciente, né? Passa o fio dental antes, né? Para ver se não caiu o ionômero aqui ou aqui, nas regiões interproximais. E pede para ele mastigar do outro lado, certo? E acabou, tá? Se você quiser manipular com óxido de zinco e eugenol, eu vou precisar de uma... O óxido de zinco e eugenol, não existe uma, digamos assim, uma pá dosadora que vai falar é de 3 para 1, 2 para 1, 1 para 1. É no olhômetro. Quando é que eu sei que está com a consistência certa? Quando ele está um pouco consistente, eu consigo fazer uma cobrinha na placa de vidro, certo? mesmo da Arizona? Entendeu, da marca? Não, aquele mesmo produto da parte de Arizona. Isso, é o mesmo. Ah, só que sem pó, né? É, então, não é igual aquela faixa não. Mas o produto químico é o mesmo. Esse usa mais a professora. É, Não dá nada. fechou. E agora você vem com o eugenol também. E aí você vem com o eugenol, que também precisa obrigatoriamente trabalhar com os dois juntos. E aí aqui é no olhômetro, certo? Coloquei 3 gols, 3,5. E aí eu vou manipular. Se eu perceber que depois que eu manipular ele está muito líquido, eu coloco mais pó. É que nem cimento, quando está preparando o cimento, certo? Se eu perceber que ele está muito farelento e muito grosso, eu coloco um pouquinho de líquido. Se
certo? E aí você vai misturando, juntando um pouco de pó, vai arrastando mais, sempre fazendo com que tenha uma consistência adequada. Fica mais um pouquinho. Cheirinho aí. Desculpa de novo. Cheirinho de dentista. E aí, você vem com o auxílio de uma espátula, pode ser de resina, pode ser um Hollenbeck, pode ser qualquer instrumental com a pontinha romba, certo? Carrega ele. Pode deixar mais duro do que isso. É ruim, eu acho. E aí você enxerga um dente. Então hoje vamos fazer 2 dentes, é isso? O congelado. Pode E é fechar ou com- com o ionômero ou com o oxigênio 59. E a restauração de cápsula de vidro. Ah, tá, entendi. Ah, tá. Eu pensei que eu ia manipular um ou ia manipular com o outro. É só para quem quiser fazer um aprender e quem quiser fazer o outro também aprender. Entendi. E aí você vai ajustando, certo? Na cavidade, respeitando a anatomia do dente. Tá.